Oi, irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, né, para quem não me conhece, e nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Então, uma alimentação saudável, ela é fundamental para a nossa saúde, né? E por meio de mudanças simples no nosso dia a dia, a gente pode fazer com que a nossa alimentação seja, né, mais regular, mais saudável no nosso dia a dia. Então, diferente do que todo mundo pensa, a alimentação saudável ela pode ser uma coisa prazerosa, né? Não precisa ser aquela coisa chata, sem gosto, sem sabor, né? A gente pode inovar e fazer com que ela seja uma alimentação gostosa, uma alimentação que satisfaça a gente, né? Que a gente sinta prazer em estar fazendo. Então, o que é uma alimentação saudável, né? A gente ingerir todos aqueles alimentos que o nosso corpo precisa para se manter saudável, tá? E que a gente possa, né, tá ingerindo todos os nutrientes necessários. E para uma alimentação realmente ser saudável, ela precisa pensar em várias coisas, né? Em equilíbrio, quantidade, segurança dos alimentos, né? Todos aqueles que são ingeridos, alimentos de boa procedência. E quando a gente fala de alimentação saudável também, pode esquecer as friturinhas, tá? Então, aquilo que todo mundo gosta, né? As frituras, a gente tem que tirar do nosso dia a dia, né? Tem que ser uma coisa esporádica, de vez em quando a gente fazer uma coisa que seja frita, né? Então, já tem que cortar por aí. Então, o que faz, né, com que a gente não tenha uma alimentação saudável? No nosso dia a dia, a gente é muito corrido, a gente trabalha, tem filho, tem a casa, tem um monte de afazeres no nosso dia a dia. E às vezes a gente perde a noção do horário, né, e acaba fazendo um lanchinho rápido e não dando muita importância naquilo que a gente está comendo, tá? Então a gente tem que parar com isso, né? Porque essa alimentação errada que a gente fala pode trazer várias consequências, né? Obesidade, diabetes, hipertensão, a falta dos nutrientes, né? A anemia. Então, a gente tem que pensar bastante em tudo aquilo que a gente está comendo no nosso dia a dia. E a gente não pode esquecer que uma alimentação que ela não traga os nutrientes necessários, ela pode causar também a desnutrição, tá? Desnutrição e também o excesso de peso, tá? São os dois pontos aí, né? Que pode trazer a alimentação errada. Então, quais são os principais erros que a gente comete no nosso dia a dia, né? Para que a gente não faça uma alimentação saudável. Então, aqui, ó, tem alguns pontos, né? Colocar muito sal nos alimentos, né? Então, esse erro está relacionado com o aumento da pressão arterial e também com o aumento de retenção líquida, né? Então, às vezes a gente pode estar inchada, né? Inchando os pés, né? E por quê? A gente se sente mais inchada por causa da quantidade de sal que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? E aumento da pressão, né, arterial. Então, quem tem pressão alta, né, tem que tomar bastante cuidado com esse sal que a gente coloca nos alimentos e diminuir, tá? Mesmo quem não tenha a pressão, né, arterial elevada, é bom estar diminuindo, né? Vocês vão perceber que vocês vão desinchar aquelas pessoas que eu, principalmente, antes de estar grávida, eu estava inchada. Eu percebi, porque eu diminuí o sal, né? Porque na gestação a gente tem os riscos, né? De elevação de pressão. Então, eu diminuí. E com isso, eu percebi que eu desinchei. Né? As pessoas falavam, nossa, você emagreceu em vez de engordar. Não, eu desinchei, eu estava inchada. Por quê? Por causa do excesso de sal, né? A gente gosta de uma coisinha mais salgadinha, então como que a gente pode substituir isso? Né? A gente pode estar usando os temperos naturais, né? Colocando mais cebola, alho, todos os temperinhos, né? Que a gente natural, cebolinha, salsinha, coentro,
no mercado tem aqueles desidratado, né? Então a gente pode estar usando para tá dando sabor nesses alimentos, tá? E vai substituir o sal e vai dar sabor do mesmo jeito. Consumir muito açúcar, né? O consumo exagerado do açúcar, ele está relacionado com os problemas envolvidos de obesidade. Então, muito açúcar, né, vai fazer com que a gente, né, ganhe o aumento de peso. Mais um item, né? Montar pratos com pouca variedade. Pratos coloridos apresentam mais nutrientes e, portanto, são mais saudáveis. Então, aquele prato colorido, né, que a gente fala, é o prato saudável, né? Quanto mais cor tiver no teu prato, mais nutrientes você vai estar ingerindo. Então, aquela dieta que a gente faz, né, se for todo dia, só tudo muito branco, tudo de uma cor só, esse prato, com certeza tá faltando vitaminas e nutrientes ali, tá bom? Não comer verduras, frutas e legumes, né? Esses alimentos são essenciais para fornecer vitaminas e também as fibras que o nosso corpo precisa. E vai dar cor no nosso prato, né? Não se hidratar adequadamente. O recomendado é que se ingira, em média, 2 litros de água diariamente. Então, a gente tem que estar, né, o dia inteiro tomando água, tá? Passou um pouquinho, já tem que estar tomando água, baixa um aplicativo no celular, né, quem não tem o hábito, para toda hora você estar lembrando de tomar água, porque a água é muito importante, né, no nosso organismo. E não deixar a gente ter sede, né? Não beber água só quando tem sede. Por quê? Quando a gente sente sede, é porque o nosso corpo está avisando que a gente já está desidratado, né? Então a gente tem que estar tomando água mesmo sem ter sede para estar hidratando o nosso corpo, né? Porque a gente perde bastante líquido durante o dia. Outra coisa também que faz com que a nossa alimentação, né, seja errada é pular as refeições. Então, quando a gente pula uma refeição, a gente fica muito tempo sem se alimentar. E isso faz com que a gente aumente a quantidade de comida que a gente vai comer na próxima refeição, né? Então, esses são alguns pontos, né, que a gente faz errado no nosso dia a dia, tá? Então, aqui nós temos a pirâmide alimentar, né? A gente seguindo essa pirâmide, a gente já começa, né? Já é o primeiro passo para a gente estar fazendo uma alimentação saudável, né? Certinha. Então, aqui, na base dela, aqui, nós temos os carboidratos, né? São esses alimentos que vão dar força para o nosso dia a dia, né? Para a gente fazer as nossas atividades. Então, são arroz, batatas, farinhas, né, as massas. E quantas porções a gente come disso daí no dia, tá? Então, a gente tem que distribuir esses carboidratos na nossa refeição, né, 6 porções, tá? Então, o café da manhã, né, é indicado da gente fazer 3 refeições grandes, né, que são o café da manhã, almoço e janta. E 2 lanches no intervalo, tá? Do café da manhã e do almoço, a gente faz um lanchinho, uma fruta, um iogurte, alguma coisinha assim. E à tarde a mesma coisa, tá? Entre o lanche da tarde e o jantar, tá bom? O almoço e o jantar, a gente faz um lanchinho também. No grupo 2, tá? No grupo 2, nós temos os legumes e as verduras. Essa parte aqui, legumes e verduras. Então, esses alimentos são essenciais na nossa dieta, porque é dali, né, grupo 2 e 3, que vão dar os nutrientes necessários que a gente precisa. E as fibras também, tá bom? Fibras, principalmente para aquelas pessoas que têm problema com o intestino preso, né? Então, é muito bom estar comendo, né, as verduras e legumes e as frutas. Então, são 3 porções de cada durante o nosso dia, tá bom? O quarto grupo são o grupo dos carnes e ovos, tá? Então, essa aqui do meio. Todas as carnes, né, e ovos,
pra gente estar comendo, tá? Pelo menos uma porção por dia, tá bom? Pelo menos. O quinto grupo é leite, queijo e iogurte, tá? Aqui. E são 3 porções, tá bom, gente? 3 porções no nosso dia a dia, na nossa dietinha, ó. O sexto grupo são os feijões e as oleaginosas, que são uma porção por dia, né? Feijão, soja, lentilha, tá bom? Grão de bico, tudo entra nesse grupo aqui. O sétimo grupo é do óleo e gorduras, tá? Desse ladinho, uma porção. Esse grupo a gente usa o mínimo que a gente puder durante o nosso dia a dia, tá? Sempre tá olhando também, quando a gente for comprar, né, fazer as nossas compras no mercado, os alimentos que possuem menor, né, índice de gordura trans, né, que é a gordura ruim, aquela que causa colesterol, né, que prejudica a nossa saúde. Então, quanto menos gorduras trans tiver, melhor pra gente, tá? Cuidado também, pessoal, com as gorduras que a gente deixa, né, para tá fazendo as frituras, né? Tem que observar bastante essas gorduras como estão, porque elas saturam, né? Elas começam a ficar velhas e a gente frita, né, as coisas naquele óleo e aquilo lá também prejudica a nossa saúde. Então, prestar bastante atenção no óleo que a gente deixa lá para economizar, né? Pra gente não tá usando óleo muito velho, que ele começa a queimar. Então, ele já começa a saturar. E essa gordura é que faz com que entupa nossas veias, né? E a gente comece a ter alguns problemas na nossa saúde. E o último grupo é o grupo dos açúcares, né? Para quem gosta dos doces, né? Aí é a perdição. Então, esse grupo é uma porção por dia também, tá? Então, seguindo isso, né? Nós vamos estar começando a adequar a nossa alimentação no nosso dia a dia. Então, como eu falei, né, pra gente estar começando a mudar os nossos hábitos, né? Quem tem costume só de almoçar e jantar, começar a fazer o café da manhã, tá? Começa aí o café da manhã, almoço e janta, né? Que já começa a introduzir uma refeição a mais, tá? E depois vai aumentando os lanches nesses intervalos, tá? Então, aqui, ó, para melhorar, faça pelo menos 3 refeições, como eu falei, né? Café da manhã, almoço e janta. E depois, né, os 2 lanches saudáveis por dia. O que é importante? A gente não pular, não esquecer de, né, pular a refeição. Temos que fazer a refeição certinha, né? Nos esforçar para isso. Segunda diquinha, inclua diariamente 6 porções do grupo de cereais, né? São esses daqui, na nossa alimentação. De preferência, né, começar a colocar na nossa alimentação os grãos integrais, né? Lixia, começar a colocar um farelo de trigo, tá? Misturado ali no arroz, na salada, lixia, tá bom? Lixia não, é lixia, né? Acho que é. Que mais que tem aqui? Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras, né? Como parte das refeições e 3 porções, né? Ou mais de frutas nas sobremesas e nos lanches. Comer arroz e feijão é bem importante, né? Quantas vezes, Patrícia? Pelo menos 5 vezes na semana, tá? 5 vezes na semana, arroz e feijão, né? É um prato brasileiro e é a combinação perfeita de proteína que é bom para nossa saúde, tá bom? Consuma diariamente 3 porções de leite e derivados. Uma porção de carne, aves, peixe ou ovo. E quando a gente for fazer as carnes, lembrar de estar retirando a gordura presente na carne, tá bom? Tirar aquela gordurinha que aquilo ali também, né, faz mal para nossa saúde. Embora é gostoso, né?
mas tem que estar tirando, tá? Não adianta a gente preparar com a gordura, tá? E no prato ali separar depois. Então não adianta, tem que fazer, tem que separar antes do preparo, tá bom? Consuma no máximo uma porção de óleo por dia, azeite, manteiga, margarina. E como eu falei, né, ficar atento à quantidade de gordura trans. O que a gente tem que evitar no nosso dia a dia, né? Refrigerante, aqueles suco industrializados, né? Aqueles de pozinho, bolo todo dia, biscoito recheado, sobremesas, né? Doces e outras guloseimas, né? Pra gente estar entrando aí na alimentação saudável. Então, essas coisas, né? De vez em quando, no final de semana, tudo bem, mas não pode ser uma coisa que tenha todo dia ali, que você tá fazendo o consumo disso todo dia. Então, lembrando, né? Diminuir o sal da comida, tá? Preferir os temperinhos mais naturais, para tá dando sabor aos alimentos. Evitar aqueles temperos prontos, né? Que a gente tem, que tem muito sódio ali também. Lembrar de estar bebendo água durante o dia, 2 litros no mínimo, tá bom? E torne sua vida mais saudável, né? Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias, tá? E para isso não precisa sair de casa, né? A gente pode lá colocar no YouTube, tem bastante dicas, né, do que a gente pode estar fazendo em casa, os exercícios. E assim a gente começa a ter uma vida mais saudável, né, e uma alimentação saudável também. Então agora o nosso desafio, né, com essas dicas, a gente tá melhorando a nossa alimentação e mandando fotinho lá do que a gente está comendo todos os dias, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, pode estar mandando lá no grupo que a gente vai respondendo, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!